Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Office Bar. Comigo, Priscila França, meu amigo Mário Sérgio, um oferecimento Colibri Imóveis. Sem dúvida. E Doce Vita, né? E Doce Vita. Então, e aí, Priscila, Mário Sérgio? Importante aqui, mais uma tarde, a gente está falando sobre um assunto tão importante que é a locação de imóveis. Hoje falaremos sobre locação de imóveis. A locação de imóveis, ela começa com residencial e também comercial, né, Priscila? Então, acho que é um assunto... É os mais tratados. Na verdade, são amplos os mercados. Aluguel de temporada, o build to suit, que é construir para alugar, enfim. Mas os mais praticados é o residencial e comercial, ou residencial e não residencial. E a grande dúvida que a gente tem visto da imobiliária é que as pessoas elas procuram muito a gente para saber sobre a locação, né? E a locação, ela é uma coisa séria, né, Priscila? É muito séria. A equipe Colibri que o diga, né? Principalmente quando há intermediação da locação, que existe uma grande responsabilidade com isso, temos a administração. Então, você fez a intermediação, o cliente não quis, o cliente proprietário do imóvel locador, ele não quis a administração, a sua prestação de serviço acabou ali na intermediação. Conclui seu serviço, que é o contrato, que é a vistoria e ponto. Quando ele contrata a sua administração, aí a responsabilidade é maior ainda. Porque mudou muito o conceito, né? Antigamente as pessoas faziam um quartinho no fundo, alugavam e era uma renda, né? Era Hoje uma não. coisa verbal, né? Não tinha nada contratual. E hoje não, hoje é uma atividade econômica. A gente vê que tem muita gente vivenciando isso e vivendo da locação. Muitos querendo criar patrimônio para uma aposentadoria. Renda, né? Gerar renda. Por mais que digam que não, mas é sim uma geração de renda, é uma atividade econômica. E os direitos do inquilinato também mudaram muito. Então hoje, não só a locação ela tem que ser muito bem feita para que não traga problema no futuro, né? Exato. Tudo parte das cláusulas contratuais. Ali é o princípio de tudo, porque para o inquilino entrar no imóvel, o inquilino locatário, para adentrar o imóvel é a mil maravilhas. O problema é quando ele vai te devolver o imóvel. Que estado que ele vai te devolver? Aí começam os problemas. Então tem que ser muito bem atento desde o início da locação. A locação hoje é uma das principais coisas da imobiliária também, né? Sim. E não esquecendo que esse programa, né, Priscila, ele é para que você que queira alugar... Ou vender... que você nos procure. Nos procure, porque a gente tem uma equipe muito grande na parte de locação. Até eu queria que você falasse sobre isso, quando a imobiliária passa a ser responsável, passa a ter responsabilidade sobre o imóvel de locação, a equipe que você precisa ter, quantos por cento que é, a vantagem que é para o cliente. E a intenção do programa, além disso, mostrar a importância do corretor em uma intermediação de locação, em uma intermediação de venda. O corretor hoje é o fiador daquela negociação. Então, ele é muito importante. Tudo compete a ele. Toda a responsabilidade. Por quê? Porque ele é a parte que orienta. Orienta o locador como proceder, orienta o vendedor, assim como o comprador, como deverá ser. Na questão da locação, é muito importante. Hoje eu posso falar que nós somos uma das maiores carteiras, por isso que nos procuram tanto para informação. Uma das maiores carteiras de administração de imóveis em Rondonópolis. Então, nós temos um sistema muito aguçado, uma equipe com excelência, porque o que te traz mais conteúdo, o que te traz mais experiência é o dia a dia. Não existe nada melhor que a prática. Banco de faculdade, banco de curso de TTI não te traz o conhecimento necessário que a prática te traz. E a nossa equipe tem muita prática com isso, porque a nossa carteira ela é extensa. E deveres e direitos de locador e locatário têm que ser muito bem esclarecidos em contrato. Hoje nós temos o manual do locador, manual do locatário, e a responsabilidade que você perguntou, ela se inicia quando vocês firmam o contrato, seja ele somente de intermediação, quando o locador fala assim: Priscila, eu quero que você somente intermedie, eu não quero que você administre meu imóvel. A gente vai fazer um contrato de intermediação. Quando ele quer que intermedia e administra, também vamos fazer o contrato. É diferente do
do contrato que só intermedia. Mas a responsabilidade, ela se inicia a partir do momento que você assina aquilo ali. O corretor já tem responsabilidade contigo, com o seu imóvel, a forma que ele oferece, para quem ele oferece. E a administração dá uma tranquilidade para quem para o locatário, né? Porque muita gente pensa o seguinte: eu vou criar um patrimônio e uma aposentadoria. E aí o transtorno danado depois, né? Ele acaba nem aposentando, porque ele tem que ficar cuidando. Tem mais problema do que... E a administração bem feita, que a gente conhece o pessoal nosso, tudo que envolve administração, ela dá uma tranquilidade. Então o cara vai ter lá 4, 5 imóveis, ele aposentou, vai pescar, vai pra praia, Exatamente. Vai com tranquilidade, né? É onde entra o quesito que eu te falei, porque nós temos os atalhos necessários. Nós sabemos exatamente o momento de enviar, emitir uma notificação, seja extra, seja judicial, o momento do inadimplente precisar ser notificado ou precisar ser tirada do imóvel. Nós entendemos, nós sabemos perante a lei como proceder e o momento de proceder, porque a importância está aí. Você não pode perder tempo quando você precisa resolver um problema diante da lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato, ela se assemelha à lei trabalhista. Tão quanto. E a importância da imobiliária nesse caso era a escolha também do locador, né? Porque muitas pessoas vêm e a hora que ela vai passar por toda a averiguação do seu nome, condições, a triagem. Então, a imobiliária tem condições de fazer isso. E o locador, ele sozinho, ele não tem condições. Não, ele e não de tem repente condições. ele... É a triagem, é as coisas que envolvem as cláusulas do contrato. Às vezes você quer estipular uma coisa, existe muito disso, o proprietário do imóvel, ele quer colocar lá no imóvel que tem que ser assim. Peraí, não tem que ser assim. Tem que ver o que a lei autoriza, o que a lei diz. Porque se ele colocar uma coisa que é abuso ou que não pode, aquela cláusula se torna nula. E aí tem fundamento nenhum aquele contrato. Então tem que ter muita atenção com isso. E muita gente também não sabe que o PROCON, ele pode atuar. Pode. As pessoas acham que o Código de Defesa do Consumidor é somente em produto, né? Não. Ele também serve para imobiliária e inquilino e locatário. Por quê? Porque se o juiz interpretar que houve um defeito na prestação de serviço, houve um defeito naquilo lá. Então, serve o Código de Defesa do Consumidor também. É muita coisa. E uma coisa que a gente tem visto muito aqui em Rondonópolis são os aluguéis residenciais com preços comerciais. Como a cidade se expandiu muito, então a gente vê que tem corredores, tem avenidas, que existem muitas casas que se tornam comerciais. Sim. Isso aí, a rentabilidade é maior também, né? Tem que ficar lá atento. Tem que saber muito na hora de comprar, isso é muito importante, a localização. Você pretende o quê? Porque o aluguel comercial, ele tem uma valorização maior. E hoje, as pessoas estão tirando aquele conceito de centro, comércio central, e estão migrando muito para os bairros. E quando o imóvel é para fins comerciais, ele tem uma valorização, porque ele está sendo locado para fins de geração de renda. Geração de renda para quem alugou e vai prestar o serviço ou vai vender o produto. Então, é mais agregado. E vamos falar um pouco do aluguel comercial. Não, temos ainda a diferença do aluguel de casas para apartamentos, né? Porque Sim. A casa, normalmente as pessoas alugam a casa. A diferença de responsabilidades, você diz. E também aprender a viver em comunidade, né? Porque hoje, num prédio, a primeira coisa é você saber que a responsabilidade que você tem no condomínio é muito grande. Então as pessoas já têm que procurar um local que ele saiba que ele tem a responsabilidade, que ele vai ter que arcar com as despesas, que ele vai ter horário para tudo. Então, isso daí é muito importante na hora de locar também um apartamento, né? Você sabe o que as pessoas muito pecam em Rondonópolis? E eu vejo muito isso acontecer até o tempo que eu participei da gestão, que eu representei os meus colegas corretores, e o que mais chegavam para a gente eram problemas. Porque eu estava lá como delegada para quê? Para fazer uma conciliação, resolver problemas. Quando você vai alugar um apartamento, como você falou, é bem diferente de um imóvel, de uma casa residencial. A primeira coisa a apresentar para o locatário: você vai alugar um apartamento hoje. O que eu preciso te apresentar? É o regimento do condomínio, para ver se você vai se adaptar às regras daquele condomínio, se você vai conseguir
viver naquela comunidade, porque é uma comunidade. Se você tem um animal de estimação, será que pode? Não. Primeiro, quando há corretor ou quando há locador, não tem... Quando o corretor não entende que é preciso isso, ou quando o locador também acha que não é necessário isso, ele faz o contrato de locação e pronto, a hora que você entra para dentro do apartamento, porque apartamento, condomínio, que seja vertical, que seja horizontal, tem regras. Você não pode estar subindo mudança, descendo mudança. Tem horário para você fazer isso. Aí o cara acha que ele pode, o horário que der para ele mudar, ele vai subir com os móveis dele. E não é assim, é onde começam os problemas. É síndico ligando para proprietário de imóvel e o cara fica, eu não quero nem saber de locação. Ele não sabe como funciona, ele se estressa e fala que locação não é bom, porque só fala que administradora de imóvel, que locação de imóvel não é bom, quem já locou e teve problemas, porque locador e locatário direto só tem problemas. Tem que ter o intermediador. Nós estamos vivenciando aqui esse momento de office bar, olhando essa mesa. Vai criar dengue. Muito agradável, né? Então, não podemos esquecer da locação de áreas de lazer, né? Porque lá em Rondonópolis tem crescido muito. A procura para compra e para locação disso daí. A gente fala pacote de locação. Pacote de locação semanal, diário. É um contrato totalmente diferente. Porque é um pacote de locação. O que vem nesse pacote? Só o espaço? Ou tem seguranças incluso? Tem utilitários domésticos incluso? O que tem incluso? Tem a limpeza após-festa? Então, assim, já entra... Nós temos que tirar um programa para falar sobre a locação de espaço, locação de temporada, que é bem diferente. É uma contratação diferente do residencial e comercial. E não podemos esquecer de quem estiver assistindo, que de olho no WhatsApp aí, né, Priscila? Nosso WhatsApp tá aí, ó. Você precisou vender, precisou alugar, precisou comprar, entre em contato com a Colibri, que a Gabi está lá para te atender. Vamos falar agora um pouco do comercial. Nós temos aqui em Rondonópolis um crescimento muito grande do distrito industrial, o comércio também melhorou muito. São barracão grandes, né? São coisas enormes aí para alugar. E hoje nós estamos vendo muito investidor nessa área, né? Isso daí realmente está crescendo muito em Rondonópolis. A área comercial, o centro tem que se tomar muito cuidado. É aquilo que eu falei no programa anterior, né, Mário? Nós precisamos revitalizar o nosso centro. Nós precisamos trazer empresas, trazer entretenimento que atraiam os olhares novamente para o centro da nossa cidade. Uma orientação muito boa que a gente tem que dar, Priscila, é a questão de construção e aluguel de barracão no perímetro urbano, mas ele tem que ter suas regras. Então, por exemplo, às vezes as pessoas constroem um barracão num local que ele não pode ter nenhum tipo de atividade. E aí acaba perdendo dinheiro. A importância do corretor de imóvel, que é o detentor. O corretor de imóvel hoje, ele é obrigado a ter essa informação. Quando um cliente te procura para alugar um terreno, para alugar um barracão, para alugar alguma coisa para fins comerciais, a primeira coisa que eu peço, me passa o seu CNPJ e vamos pedir o uso de solo. Primeiro vamos ver se este local é autorizado você restabelecer o seu tipo de atividade. Aí, beleza, é autorizado, ele pode exercer esse tipo de atividade naquele local, partimos para os fins contratuais e negociação. É a primeira coisa para você, colega corretor, para você, proprietário de imóvel, que vai alugar o seu imóvel, tem que pedir comercial, tem que pedir o uso de solo. E também, quem está nesse ramo, nessa atividade de locação, tem que entender o prazo, né, Priscila? Porque uma casa você ainda faz um aluguel com um tempo menor. Mas hoje, em Rondonópolis, a gente já tem visto que o mínimo aí são 5 anos de aluguel para o barracão, a partir de 15 anos. O prazo 10 anos. Depende muito da negociação entre as partes. No aluguel comercial, a lei não prevê. Não prevê prazo, porque no residencial é igual ou superior a 30. Para o locador ficar mais respaldado. No comercial, não existe esse prazo. É o que as partes contratuais resolverem. Mas claro que todo o aluguel comercial, as pessoas querem contratos longos, porque até ela se adaptar, todo mundo faz algum investimento, alguma adaptação naquele
local que ele locou e até que ele comece a ter o retorno daquele investimento, ele precisa de um contrato longo. E uma coisa que a gente tem visto também é um modelo que as grandes empresas elas começaram a adotar o regime de locação, que é onde vieram os grandes empreendimentos. Park constrói para o Grupo Açaí. A própria Havan, a gente sabe que tem vários imóveis dela que é locado. Então, hoje, a gente tem visto que as grandes empresas estão assim. A gente tem visto também... Inclusive, prestamos assessoria para várias delas, né, Mário? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem aí uma carteira de cliente que está chegando na cidade. E a gente tem autoridade para falar sobre isso, porque a gente convive com isso, né? A gente vivencia isso na prática. Muita gente fala, mas eu vou pagar aluguel a vida toda e depois é um dinheiro que está indo embora. Não é bem assim. Você tem que entender que uma locação, ela está te dando benefício. Exatamente. Então você está deixando de colocar um dinheiro que pode ser o dinheiro total que você tem para o empreendimento. E, de repente, se você começar com ele locado, você consegue adquirir um movimento, consegue adquirir um patrimônio. Aquilo que você imobilizaria no seu imóvel de moradia, você pode aplicar em produto ou dentro da sua empresa, que ele vai te dar um retorno, que o que você vai pagar de aluguel vai ser irrisório diante do lucro do que aquilo vai te dar de retorno. Então, assim, tem que fazer conta. É claro que o imóvel próprio, diante de uma taxa boa, diante de uma programação, que é o que eu falo muito sobre o consórcio. Nós temos consórcio Colibri. Quem planeja não paga juros. Quem não planeja, paga juros. Nós trabalhamos hoje com financiamento e com consórcio. Qual que é a diferença? O financiamento é para a aquisição imediata. Você quer aquele imóvel, você vai entrar com o processo no banco, o banco vai pagar o rapaz e alienar o bem. Consórcio não, você vai se programar. Você vai pagar, você vai dar um lance. Não temos data para quando vai liberar a sua carta de crédito. Mas quando liberar, é um dinheiro à vista que você tem. Você está pagando menos juro, bem menos. Aliás, você não está pagando juros, você está pagando taxas administrativas. E você vai escolher o imóvel onde você quer comprar. Você está com o seu dinheiro. Aí a administradora vai lá e paga seu imóvel. Uma dúvida que a gente tem visto aí também, Priscila, que é importante esclarecer, é a questão dos impostos. Então, uns acham que o IPTU tem que ser pago pelo proprietário, o outro tem que ser pago pelo locador. A lei permite que existe uma... É um tópico muito bom que você abordou aí. A lei, IPTU é um imposto de propriedade, né? Então, a lei diz que seria do proprietário do imóvel. Só que ela permite que ele seja transferido para o locatário desde que esteja expresso em contrato de locação. E depende muito da interpretação. A minha carteira de imóveis, por exemplo, eu cobro todo o IPTU dos locatários. Eu acho que é dever deles, porque eles usufruem do bem. A partir do momento que eu pego o meu imóvel, loco ele para você, você vai morar ou você vai exercer a sua atividade nele, você é detentor daquele imóvel. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com aquele imóvel, salvo, claro, questão de estrutura. Isso vai ser sempre problema do dono do imóvel, vícios do imóvel. Mas locação, você é responsável por aquele imóvel. Nada mais justo que você assumir o imposto de propriedade dele. Você não é proprietário, mas você usufrui. É um assunto milenar, né? Porque se você colocar, você vai lá atrás, você vê existir os arrendatários de gado, existe ainda, entendeu? Muita gente aí, a gente viu muitas empresas hoje aqui no Mato Grosso, hoje são grandes empresas de soja que até hoje arrendam plantações, locais para plantar. Muita gente que cria gado são locais arrendados. Então, eu acho que é um assunto que as pessoas... Criou-se muita polêmica numa mesa de bar, inclusive, quando se fala de aluguel e se fala de locação. Mas, na verdade, é um assunto que já vem há muitos anos e é importante a gente ver com bons olhos. Eu acho que é um bom negócio, sim, para quem aluga e tem a oportunidade de viver melhor.
E é uma oportunidade do locador de fazer um patrimônio, sim, de fazer uma aposentadoria. Né? Você que está procurando um local para alugar ou então para comprar, venha com a gente aqui no Office Bar. Estaremos à disposição, né, Priscila França? Isso aí. Pensou em comprar, alugar ou investir? É com a Colibri. E com segurança... Priscila França, né? É isso aí. E queremos agradecer a todos os nossos clientes e pedir que nos ajude, né, Priscila? Exatamente. Compartilhando, se inscrevendo e estando aqui conosco, mandando suas dúvidas, sugestões. Estamos aqui para trazer todo tipo de informação. Você faz parte do Colibri Office Bar. Muito obrigado, pessoal. Vamos aproveitar que hoje é por minha conta, tá, Mário? Semana que vem, próximo episódio, é com você. Conta da Liliane e da Gabi.